Esdras 8, versículos 21 a 23 e depois o versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Versículo 31. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam cilada pelo caminho. Os irmãos podem ficar com esse texto aberto, e eu vou ler um outro texto que vai também servir de referência para a gente, que é o texto de Mateus, logo no capítulo 6 de Mateus. Logo no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus ele vai dizer: portanto, vós orareis assim, a partir do versículo 9: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, através da instrumentalidade da Tua palavra, e que o Senhor, Deus, possa a cada dia nos ensinar diante da Tua palavra que foi lida, e que esta porção venha abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, quando vai nos falar a respeito de muitos assuntos, a gente percebe que a palavra de Deus, ela por vezes, ela vai meio que na contramão de tudo aquilo que o ser humano pensa, anseia ou deseja. Quando lemos esses dois textos, de maneira especial o texto de Esdras, quando Esdras ele conclama o povo a viver um momento muito especial, quando eles estavam para retornar na Babilônia, para trazer da Babilônia todo aquilo que havia sido roubado, levado na época em que eles sofreram aquela invasão, aonde eles foram levados cativos para o exílio babilônico, e depois de 40 anos exilados na Babilônia, eles retornam, mas nem todos retornam como retornaram do Egito. No Egito, Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo de Israel no Egito. No exílio babilônico, Deus não levantou ninguém, a não ser o próprio governo, tocando no coração dos governantes, para que eles dessem a possibilidade para que o povo de Israel retornassem para Jerusalém.
E nesse texto especial de Esdras, quando nós lemos, ele fala de um momento muito especial, quando Esdras ele reúne as pessoas que vão voltar até a Babilônia para trazer da Babilônia tudo aquilo que havia sido levado. E nesse texto a gente aprende lições preciosas para a nossa vida. E dentre tantas lições que a gente aprende nesse texto, a gente aprende sobre a necessidade da gente ter comunhão com Deus. Por que desta viagem? Por que Esdras reúne essas pessoas para voltar a Jerusalém e buscarem os pertences? Que coisas preciosas eram essas? E dentro desse material, se você estudar mais profundamente esse texto, você vai perceber que o que eles retornaram na Babilônia para poder trazer de volta para Jerusalém era justamente as coisas que ficavam dentro do templo, aonde eles cultuavam a Deus, aonde eles ofereciam a Deus os seus sacrifícios. Hoje, se a gente chegar e falar assim, olha, a Igreja das Américas está vendo um novo local para poder se reunir, nós não nos reuniremos mais aqui nesse espaço de culto, nesse salão. Para a gente não vai fazer diferença alguma. Mas no Antigo Testamento, lá quando Deus ele se manifestava no templo, havia uma importância muito grande no templo, porque ali estava a presença de Deus. Dentre tantos reis de Israel, muitos deles, diante da sua falta de temor a Deus, muitos deles fecharam as portas do templo para que o povo não tivesse mais adoração ao Deus verdadeiro, e buscando outros deuses para poder servir e adorar. E aqui Esdras ele conclama o povo para poder reestruturar Jerusalém, que as portas estavam quebradas, os muros estavam derribados. Quem vai narrar a situação como estava Jerusalém era justamente Neemias, quando ele ouve falar a respeito de como que estava a cidade natal e como que se encontrava o povo naquela cidade. Neemias então chora diante do rei, Neemias então clama a Deus e ora a Deus, e ele mesmo é a resposta de Deus para ser alguém enviado por Deus para ajudar este povo. Duas figuras importantes nesta época, Neemias e Esdras. Neemias ele exerce a função política, ele exerce essa função política, é aquele que vai coordenar todas as obras da reedificação dos muros, ao conserto do portão, o conserto do templo. Toda a reforma estrutural estava por responsabilidade de Neemias. E Esdras, a responsabilidade de Esdras era levar o povo a buscar a palavra de Deus, fazer com que o povo voltasse a ter comunhão com o Senhor. E a primeira ação de Esdras, quando você analisa a respeito dessa ação de Esdras, ele reúne o povo, e lá no capítulo 7, no versículo 10, ele vai dizer: porque Esdras tinha disposto o coração buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar os seus estatutos e os seus juízos. Esse era o fundamento principal, esse era o desejo, essa era a motivação de Esdras diante de todo o seu trabalho, fazer com que o povo de Israel voltasse a ler os estatutos do Senhor, a meditar nos seus estatutos, e mais do que meditar, a cumprir os seus estatutos e a ensinar esses estatutos. Então, para Esdras era fundamental o templo, porque o templo era lugar de ter comunhão com Deus. O templo era lugar de ter não apenas a comunhão, mas era um lugar onde as pessoas levavam para sacrificar os seus animais em prol dos seus próprios pecados. E aí a gente para e pergunta: pastor, e hoje? O que seria isso? Qual seria esta importância para nós hoje? A importância para nós hoje deste texto é a importância de nós termos no nosso coração este mesmo desejo de ter esta comunhão com Deus.
E saber que esta comunhão não é uma comunhão dominical, não é uma comunhão que fazemos apenas num dia da semana, como muitos religiosos na época de Jesus guardavam apenas o quê? O sábado. E esse sábado, esse é o dia do Senhor, e somente neste dia nós teremos um relacionamento com Deus de comunhão. Não, irmãos. Nós não precisamos mais sair daqui e ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém ter um templo, um local específico, aonde a presença de Deus ele habitava de maneira plena, aonde nós tínhamos que oferecer a Deus os nossos sacrifícios em prol dos nossos pecados. Porque isso não é mais necessário hoje. Porque Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que foi sacrifício por nós. Nós não precisamos mais sair daqui para ir a Jerusalém ou para ir em qualquer outro lugar para adorarmos o nosso Deus, porque Deus ele não está mais presente mais em templo feito por mãos humanas. Mas quem é templo hoje do Espírito Santo de Deus? Nosso corpo. Nosso corpo. Nós passamos a ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. E isso quer dizer que, aonde quer que eu vá, Deus vai com a gente. Aonde é que a gente for, Deus vai com a gente. A situação que a gente estiver enfrentando, Deus vai estar presente com a gente. E Esdras ele tinha esse desejo no seu coração. Neste tempo, as pessoas ainda não eram morada do Espírito Santo de Deus. Havia uma necessidade de reconstruir o templo, de trazer os utensílios que haviam sido levados. Esdras então é um agente de Deus. Quando Esdras ele vai reconstruir o templo, Esdras a primeira coisa que ele faz antes dessa viagem, ele se coloca na presença de Deus, e não apenas a comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela se dá pelo fato de Esdras ele viver uma humildade. E essa humildade, irmãos, é nós reconhecermos primeiro quem é Deus, segundo, reconhecer quem de fato nós somos. Quando ele vai falar no versículo 21, então apregoei ali um jejum junto ao rio Uaava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Primeira coisa que Esdras faz aqui é reunir o povo e dizer assim: gente, nós precisamos de uma jornada feliz. Nós precisamos de uma caminhada feliz. E quando a gente fala de felicidade, há muitas coisas que vêm na mente de uma pessoa. Se nós fizermos uma pesquisa, boca de urna, uma pesquisa aqui no grande Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, ou aqui na Barra da Tijuca, e perguntar o que é necessário para você ser feliz, nós vamos ter muitas respostas. E eu creio que a maioria das respostas que nós vamos ter são respostas de pessoas dizendo que eles precisam de coisas materiais para poder completar a sua felicidade. E se a gente perguntar para essas pessoas, o que é felicidade? O que é felicidade? E quando a gente vai perguntar a respeito disso, Jesus Cristo, ele, como eu disse para vocês no início da mensagem, as mensagens bíblicas parece que vão meio que na contramão de tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente sabe. Quando Jesus Cristo vai falar a respeito de felicidade, ele vai para um caminho totalmente diferente do caminho daquilo que é proposto para o homem. Para nós, felicidade, talvez, se a gente perguntar o que é felicidade, muitas pessoas vão definir felicidade da seguinte forma: olha, felicidade é tudo aquilo que eu consigo obter diante dos desejos do meu coração. Ou coisas parecidas.
Mas Jesus Cristo, quando vai definir a questão da felicidade, ele vai falar de bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz é. E Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer: bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente vai dizer assim: pastor, humildes, humildade não tem a ver com felicidade. Felicidade que a gente crê e que a gente fala nem sempre tem a ver com felicidade. Ele vai dizer ainda mais para a gente: bem-aventurados os que choram, felizes são os que choram. E a gente vai perguntar: mas espera aí, como é que eu posso associar felicidade com choro? De que maneira eu vou associar? Existem aquelas pessoas que choram de alegria. Quando a gente vai no aeroporto receber algum familiar, receber alguém, volta e meia, quando chega uma pessoa, né, e a pessoa chora de felicidade, quando ao ver aquela pessoa distante, as lágrimas começam a correr no rosto, porque viu uma pessoa que há tanto tempo não via, e nasce no coração aquela alegria, e essa alegria, ela produz dentro do nosso organismo uma felicidade tamanha, que o nosso corpo, ele fala por si mesmo. As nossas emoções, elas nos levam a ter choro, mas não choro de tristeza, mas choro de alegria. Mas o texto aqui não está falando de choro apenas daqueles que choram de alegria, é todo choro. Ele vai dizer ainda: bem-aventurados mansos. Bem-aventurados mansos. E para a nossa cultura, os bravos, os valentes, é que são felizes. E ele vai continuar dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por isso que Esdras, ele vai dizer para as pessoas, daquelas pessoas que iam fazer aquela viagem rumo à Babilônia, para poder trazer da Babilônia tudo aquilo que havia sido levado. E ele reúne com essas pessoas e fala assim: gente, nós precisamos fazer uma jornada feliz. E para nós fazermos uma jornada feliz, é necessário que a gente se humilhe. O grande problema é que a humilhação ou a humildade, ela nem sempre ela é agradável a gente como ser humano, porque o ser humano, ele gosta de ser exaltado e não ser humilhado. E aí ele vai dizer: então apregoei um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. A outra coisa que a gente vê nesse texto, diante dessa jornada feliz, é que ele tinha de fato que depositar a sua confiança em Deus, e não em si mesmo. Uma outra dificuldade nossa, porque na maioria das vezes nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de depositar a nossa confiança em nós mesmos. Lá em Esdras, no capítulo 8, no versículo 22, ele vai dizer: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o seu bem, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Ele já tinha pedido ao rei a autorização de retornar na Babilônia para poder trazer os pertences que haviam sido levados. O rei já tinha dado a autorização: olha, pode vir aqui, pode pegar, e vocês podem levar de volta para Jerusalém, porque nós vamos devolver tudo aquilo que nós levamos. E ele ficou com vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para defenderem dos inimigos no caminho. Porquanto ele já havia dito ao rei que o Deus a quem ele servia era o Deus quem o protegia, era o Deus quem guardava, era o Deus quem preservava, era o Deus quem abençoava.
E ele teve que ser desafiado a viver uma fé, não apenas uma fé, uma fé apenas de conhecimento, mas ele teve que colocar em prática a sua fé. E nós somos desafiados, irmãos, a cada dia, a não depender da gente. Nós cantamos uma música agora, logo no louvor, e que a música ela vai falar, põe do início para mim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É uma verdade. Aqui é como se fosse Deus falando para mim e para você, e dizendo para mim e para você: olha, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Lembra quando Jesus ele fala para os discípulos preocupados com o dia do amanhã, o que eles haveriam de comer, o que eles haveriam de vestir, e Jesus chega para eles e fala para eles: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, depositem diante de mim a confiança de vocês. Irmãos e irmãs, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho lido a Bíblia, todos os anos eu leio a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, pelo menos uma vez, fora as minhas leituras pessoais, da minha meditação, fora as minhas leituras para preparar sermão e estudos, sabe? E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu vejo que homens e mulheres que foram desafiados a acreditar em Deus, foram homens e mulheres que provaram de coisas maravilhosas, foram homens e mulheres que provaram de coisas fabulosas, foram homens e mulheres que provaram de milagres, que se dependessem deles, nada aconteceria. O texto fala: não tenha sobre ti nenhum só cuidado qualquer que seja, pois um somente seria muito para ti. E isso é verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente é limitado. A gente só conhece o agora, a gente conhece o passado e o agora, a gente não conhece o futuro, a gente não sabe o que nos aguarda, mas a gente sabe quem sabe, e isso é o bastante. E a gente tem que depositar em Deus a nossa confiança. É fácil. Aí o cântico vai dizer ainda mais: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando a gente olha para essa verdade, a gente vai entender um pouco daquilo que Deus tem para a gente. Quando lá no Salmo 37, o salmista ele vai dizer para a gente: confia no Senhor e faz o bem, habita-te na terra e alimenta-te da verdade. Ele vai dizer para a gente: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai dizer no versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Qual é nosso papel? Confiar. Segundo, entregar. Mas sabe o que a gente faz? A gente faz o seguinte: Deus, olha, eu estou entregando para o Senhor apenas parte. Porque o outro Deus, eu assim, vai ficar comigo, porque eu continuo ansioso com essa outra parte, porque eu não vou conseguir entregar totalmente. Mas o convite do Senhor é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Versículo 7, ele vai dizer para a gente uma outra coisa: descansa no Senhor. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é você não é umas férias.
Deus não está te convidando para você ser transportado para uma casa de campo, onde tem uma casa bela, linda, em volta da casa tem varanda em todos os lados e várias redes para você colocar ali e descansar ali no período. Não. Deus convida para a gente descansar no Senhor quando? Quando estamos no meio da batalha, quando estamos no meio da luta, quando estamos no meio da provação. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. Veja os salmos de Davi. A maioria dos salmos de Davi foram escritos em meio a grandes lutas. A grandes lutas, irmãos. A maioria dos salmos de Davi foram escritos em meio a grandes momentos de agonia e dor. Grande agonia e dor. Quando a gente lê vários salmos, ele fala aqui: porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito que a boa mão do nosso Deus é sobre nós. Nós somos convidados a descansar e confiar no Senhor. Um dos salmos que eu poderia citar para os irmãos é o Salmo 18. O Salmo 18, a situação do Salmo é o seguinte, versículo 4, ele vai dizer: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Qual era a situação de Davi? De morte. Qual era a situação dele? Cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Era um momento de angústia. Esse é o versículo 4. Davi não começa com o versículo 4. Davi começa com o versículo 1, dizendo o que para Deus no Salmo 18? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Em vez dele começar dizendo: Deus, por que, Senhor, o Senhor permitiu que eu estivesse passando por essa tremenda agonia? Em vez dele dizer para Deus: Deus, como é que o Senhor, como Deus soberano, que governa todas as coisas, permite que isso aconteça comigo? Mas ao invés de dizer assim, ele fala como? Eu te amo, ó Senhor, força minha. E ele continua, ele vai dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ele olha para a dificuldade, mas ele olha para Deus e fala assim: Senhor, estou tranquilo, porque eu sei que o Senhor me ama e eu também te amo. Eu sei, Deus, que o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador. Davi é como se estivesse andando, morando aqui no Rio de Janeiro, e ele estivesse andando dentro daqueles carros caveirões, sabe? E cruzando aquele monte de bala, ele disse: estou tranquilo, porque eu sei que eu estou seguro. Bala nenhuma vai penetrar aqui, este lugar, porque eu sei que eu estou seguro. Mas ele fala a situação em que ele estava vivendo. Esdras aqui nesse texto, ele nos fala não apenas para dependermos, para não apenas vivermos em dependência de Deus, não apenas vivermos dentro desta comunhão com Deus, mas ele vai convidar a gente a desfrutar das bênçãos daqueles que confiam no Senhor. Versículo 23, ele vai dizer: nós, pois, jejuamos, pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos,
e dos que nos armavam cilada pelo caminho. Esdras aqui ele fala de uma ação de Deus que foi real. Ele está dizendo o seguinte, assim, olha, eu tinha tudo para contratar segurança particular para nos defenderem do inimigo no caminho, mas eu fui desafiado a confiar no Senhor, em saber que o Senhor nos daria uma jornada feliz. E ele vai dizer aqui, olha, nisso eu acreditei e isso aconteceu. Deus nos deu uma jornada feliz. Sabe, irmãos, a gente precisa crer de fato nessa ação de Deus, nesses milagres de Deus, diante daqueles que colocam em prática a sua fé, diante daqueles que de fato acreditam. A presença de Deus e as bênçãos de Deus, a paz de Deus, ela não é uma paz, a paz de Deus não significa ausência de problema. A paz de Deus não significa ausência de guerra. Pelo contrário, Jesus disse para a gente, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É esse bom ânimo que eu gostaria que você saísse daqui nesta noite com o seu coração cheio dele. A segunda-feira vem aí, amanhã. A terça-feira vem aí amanhã. Eu não sei o que nos aguarda esta semana. Muitos aqui têm coisas a realizar importantes durante essa semana, durante este mês, e que gostaria de que várias pessoas pudessem ajudar. Eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam de fato ajudar vocês a atravessarem as lutas de vocês, que vocês têm que enfrentar durante essa semana, este mês, este ano. Mas eu queria que você convidasse alguém muito especial para estar com vocês. Alguém que fala para mim e para você, descansa em mim. O teu trabalho é descansar em mim. Teu trabalho é descansar no Senhor. E que a gente possa, de fato, aprender a descansar no Senhor. E com isso a gente vai receber muitos benefícios dessa ação poderosa de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua mão de poder. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Um Deus que manifesta o Seu amor, a Tua graça sobre as nossas vidas. Um Deus que nos convida a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a entregar o nosso caminho ao Senhor. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que a gente possa de fato, Pai, colocar em prática na nossa vida estes ensinamentos, ó Deus. Eu não conheço a vida dos meus irmãos profundamente, eu sei da minha vida, eu sei o quanto eu preciso, Pai, descansar no Senhor. As coisas da vida trazem ao nosso coração a ansiedade. Às vezes, ó Pai, nos pegamos diante de momentos de profunda angústia. Faz parte da nossa vida. Mas não permita, Senhor Deus, que as tribulações, as lutas do dia a dia venham abater o nosso coração, venha roubar a nossa segurança no Senhor, mas que sejamos animados, fortalecidos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.